Olá para você que acompanha a gente, esse é o Entrevista Roma News, eu sou Wesley Costa e hoje a gente recebe aqui o deputado Chicão, ele que é presidente da Assembleia Legislativa do Pará, foi vereador de Ananindeua 3 vezes, vice-prefeito de Ananindeua e também hoje está no 4º mandato de deputado estadual. Deputado, muito bem-vindo, presidente, seja muito bem-vindo ao Portal Roma News e a gente agradece a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço que o Roma News hoje nos concede e estou aqui muito satisfeito por esse convite e estou à disposição. Excelente. Deputado, a gente já começa perguntando para o senhor como é que o senhor faz esse balanço desses 5 meses que o senhor está comandando, esses últimos 5 meses que o senhor está comandando a Alepa, qual o balanço que o senhor faz desse trabalho que foi realizado durante esse período? Eu faço um balanço positivo. Acho que diante do quadro de pandemia que nós estamos vivendo ainda e acabamos de termos alguns picos de pandemia muito forte a nível de Estado, a nível de Brasil, acho que eu olhando para as atividades da Assembleia Legislativa, eu considero que foi muito positivo. Tivemos a oportunidade de aprovar vários projetos de lei, tivemos a oportunidade de aprovar várias moções, requerimentos, sessões solenes, sessões especiais. Não tivemos muitas audiências públicas, que é uma coisa que é muito importante debater e ouvir alguns setores da sociedade. Então, diante do quadro da pandemia, nós ficamos muito restritos à questão das audiências públicas, porque nós tínhamos a limitação, né, desse contato, ainda temos, com as pessoas. Então, de uma maneira geral, Wesley, eu considero extremamente positiva. Até acho que se nós compararmos esse primeiro semestre que eu estou à frente da Assembleia Legislativa com outros primeiros semestres de outras administrações, de outros momentos, acredito que nós podemos até ter tido uma avaliação em termos de rendimento, de produtividade até maior. Isso, agora até para a população entender de que forma a Alepa atuou diretamente nessa tratativa da pandemia, de contenção, de melhoria para a população, até para o combate à pandemia, de que forma a Alepa auxiliou o governo do Estado, o Poder Executivo nesse trabalho que é desenvolvido lá dentro da Assembleia? Tudo passa pela Alepa, né? Essas questões de projetos, essas questões de alguns projetos que o governo enviou à Assembleia, e aí eu posso citar o Renda Pará, de proteção a essa camada da sociedade mais vulneráveis, a esses segmentos mais vulneráveis, houve a aprovação da Assembleia Legislativa. Outro fato que é importante ressaltar, vários municípios fizeram isso diretamente para a Assembleia Legislativa, pediram que a Assembleia decretasse ou aprovasse o estado de calamidade pública nesses municípios. E a Assembleia não negou para nenhum município. Ficou, no início, muito preocupado. Nós ficamos muito preocupados porque não era como se fosse um cheque em branco. Sim. Que nós estávamos dando às administrações municipais sem o acompanhamento, né, do investimento dessas verbas públicas, muitos repassados pelo Estado, pelo governo federal, em socorro aos municípios de combate à pandemia. Mas aí nós fizemos um ofício ao Tribunal de Contas dos municípios, informamos que todos estavam pedindo estado de calamidade pública e que o tribunal, né, pudesse acompanhar, que não precisaria nem desse pedido, porque o tribunal já faz isso, né? Mas era uma preocupação que alguns deputados levantaram, né, que isso poderia ter desvios, como houve, nós temos notícia de vários lugares do Brasil, lugares até do mundo, de desvios, né, de supostos desvios nessa questão da verba da pandemia. Então, a Assembleia fez isso, a Assembleia criou uma comissão, que nós chamamos de Comissão do Covid, né, composta por 5 deputados. Esses deputados, eles tinham e têm a obrigação de apresentar relatórios periódicos para a Assembleia do que está acontecendo no Estado, né, de ouvir os secretários, de atualizar o Legislativo em termos do que o Poder Executivo está fazendo,
né, quais as ações que o Poder Executivo está fazendo, se a Assembleia concorda, se não concorda. Então, nós criamos esse grupo de deputados para termos esse relacionamento. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas Chicão, de concreto, o que é que essa comissão fez? Olha, o ano passado, essa comissão foi em loco em alguns hospitais, em algumas unidades básicas de saúde, fazendo levantamento, porque estava acontecendo muitas denúncias de que essas unidades estavam fechando, já porque não tinham mais condições de fazer o atendimento, e a população estava morrendo na porta dessas unidades. Então, nós fomos, os deputados foram nessas unidades, apresentaram um diagnóstico, e graças a Deus foi um período crítico, de muita dificuldade para todo mundo, e que isso, graças a Deus, já foi superado. Então, a presença do Poder Legislativo tem sido constante, na minha avaliação, em termos de projetos de lei, em termos de aprovação de projetos, em termos de apresentação de moção pedindo, né, a vigilância de algumas autoridades públicas para a questão específica de algum ponto da pandemia. Então, eu considero que a Assembleia tem sido um poder presente nessa questão também da pandemia. Agora, o que é que nós temos que entender? Nós temos que entender qual é o papel do Poder Legislativo, que as pessoas às vezes confundem, né, que acham que a Assembleia Legislativa teria o poder, né, de ser o indutor de algumas políticas ou de algumas ações que competem ao Executivo. Isso a Assembleia não pode fazer, ela tem que se seguir dentro da normatização que lhe compete. Sim. E isso a Assembleia tem feito. E o senhor falou dessa fiscalização da comissão. Alguma irregularidade foi constatada nesses hospitais que foram visitados? Olha, infelizmente, nós vivemos um momento político no país de muita radicalização, né? De muito extremismo. Então, são acusações de todos os níveis, né? Então, um grupo de oposição reclama dos respiradores, outro reclama das vacinas que não chegaram, mas nós sabemos que a logística a nível de Estado do Pará para distribuir vacina de 144 municípios, o Estado fez. O que é que as pessoas reclamam? Que essa vacina, às vezes, na ponta, ela não tem tido o sucesso ou a rapidez que muitos cobram, né? Que muitos deputados ou muitas autoridades, e até nós gostaríamos que tivesse, né? Mas isso é uma questão, às vezes, até de alguns setores da sociedade que orientam até a não tomar vacina. Então, temos hoje alguns segmentos sociais, né, que fazem campanha contra a vacina. Então, isso nós temos uma série de fatores que nós temos que ponderar, né, e não podemos sairmos acusando que haja desvio sem a gente fazer a apuração. Existem várias apurações, né? Aqui no Estado também existe apuração, e a Assembleia tem cumprido o seu papel em relação a isso. Essa comissão ela vai gerar um relatório, que isso vai ser apresentado para a sociedade de alguma forma? Vai. A finalidade da comissão do Covid é justamente, no final, apresentar um relatório em nome do Poder Legislativo, e que esse relatório possa ser transparente, que possa ser sucinto, objetivo, mostrando a realidade da Covid a nível do Estado do Pará. Perfeito. Deputado, outra pergunta também, falando ainda de projetos, foram 366 projetos apresentados, desses 144 foram aprovados. Qual que o senhor destacaria de mais importante nesse primeiro semestre? Eu acabei de falar de um que eu considero muito importante, que foi o Renda Pará. O Renda Pará é um socorro, né, a vários segmentos da sociedade mais vulneráveis que precisavam e precisam do apoio do Estado. Então, acho que o Renda Pará são medidas por parte do Poder Executivo, com aval, com aprovação da Assembleia Legislativa, de muita eficácia neste momento. Não é uma coisa que a gente possa dizer assim, que vai se perpetuar na vida das pessoas. Acho que é por um momento de crise, por um momento de pandemia que nós estamos vivendo. Outro projeto que tem tido um bom destaque, né, várias pessoas têm
tem perguntado sobre ele, é aquele projeto que foi apresentado sobre a violência que fica, né, nos condomínios, que às vezes as pessoas não ficam sabendo. Então, que pede que os condomínios notifiquem as autoridades num prazo relativamente curto, informando que há essa violência. E nós sabemos que com a questão da pandemia, ocorreu um aumento da violência doméstica, né? Então, hoje, muita violência ela não é divulgada, mas aflorou, né, com a questão da pandemia. Hoje, que eu digo antes, né, eu quero corrigir, dizendo que antes essa violência era meio camuflada, digamos assim. Hoje, com a pandemia, me parece que ela aflorou. Então, esse projeto, e é um projeto que houve a participação de membros da Defensoria Pública, pedindo que a Assembleia aprovasse esse projeto, tem essa finalidade, né, da gente proteger o idoso, protegermos a criança, protegermos as mulheres, porque foi constatado, já era constatado, mas aumentou em termos de constatação, que esses setores foram os mais violentados, por serem os mais vulneráveis, durante o problema da pandemia. Então, isso houve esse crescimento. Temos um outro projeto, que é de um outro deputado, mas que virou lei, que era um projeto pedindo banheiro, né? Pedindo banheiro nos ônibus, né? Vaso sanitário nos ônibus. Justamente os ônibus que tivessem que rodar mais de 100 quilômetros. As viagens intermunicipais. Nas viagens intermunicipais. Então, um projeto que a Assembleia também aprovou, que nós consideramos de grande alcance social, justamente porque nos ônibus frequenta gente nova, gente velha, gente crianças. Então, se você não tiver o mínimo de estrutura para dar condições a essas pessoas que têm uma necessidade fisiológica, seria um absurdo. Né? Uma questão até humanitária, né, deputado? É, uma questão humanitária. E a gente está falando de projetos porque há um comentário, as pessoas comentam muito, de que tudo que é proposto pelo Poder Executivo é passado de forma célere e aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa. O senhor se sente desconfortável, de alguma forma, de todas essas propostas feitas pelo Executivo irem passando na Assembleia Legislativa? Não, não sinto de maneira nenhuma desconfortável, até porque o papel da Assembleia Legislativa é aprovar ou não aprovar. E algumas propostas do Poder Executivo que chegam, e isso talvez não seja 100% de verdade, tem verdade, tem fundamento na colocação, quando se diz que há uma celeridade em cima de alguns projetos. Claro, no momento da pandemia, nós tínhamos que dar celeridade. São questões urgentes, né, que a Assembleia tinha que aprovar para que desse respaldo aos municípios e ao governo do Estado de tomar algumas decisões políticas, né, que envolviam questão de finanças, que envolviam mexida do orçamento. Então, isso tem fundamento. Agora, dizer que todos os projetos que chegam na Assembleia eles são aprovados do governo, não. Tem projetos do governo que ainda estão na Assembleia Legislativa, que não foram aprovados, justamente porque a Assembleia está buscando um entendimento com as autoridades. Tem um projeto da Polícia Militar, que ficou um bom tempo na Assembleia para ser aprovado. Nós temos projetos de outros setores do governo, como o do IGPREV, que estava desde 2000, se não me falha a memória, 2012, dentro da Assembleia, que só agora nós derrubamos o veto, e derrubamos um veto do governo. Então, existem algumas medidas que se tenta passar uma imagem para a população como se fosse uma coisa tudo combinada com o Executivo. Não, existe sim o diálogo, existe o entendimento com o Executivo, mas existem alguns projetos que a Assembleia não autoriza de imediato. Por exemplo, nós estamos com um projeto na pauta que foi tirado esta semana da pauta, da JUSEPA, que se criava cargos e que nós tiramos da pauta. É um projeto do Executivo. Então, existem alguns projetos dentro da Assembleia Legislativa que nós temos que ter um tempo maior de discussão e esses projetos estão fazendo isso. Agora, de maneira nenhuma nós podemos prejudicar algumas decisões que são para beneficiar a população
porque a Assembleia tem que protelar, porque um grupo de deputados ou um ou outro acha que tem que protelar. Tudo é submetido ao voto. Sim. O parlamento é isso, né? Então, nós temos procurado colocar todos os projetos, independente dos deputados, na pauta, e lá, quem tiver o voto, aprova ou não, né? Então, é esse o processo que nós temos adotado. Então, quem manda hoje na Assembleia é os deputados? Quem manda na Assembleia, e deve ser sempre assim, deve ser os deputados, né? Então, é claro que existe, se você me perguntar, mas Chicão, quando vem um projeto do Poder Judiciário, do Poder Executivo, vocês prendem esse projeto? Não temos interesse em prender projeto nenhum. Nós estamos com um projeto do Tribunal de Contas do Estado, que está com mais de um ano. Esse projeto não saiu. Por quê? Porque não aconteceu o entendimento. O que a gente tenta construir, sempre vamos fazer isso, é o entendimento, buscar o diálogo, ouvir as pessoas interessadas. Dizer, olha, esse projeto tem um artigo aqui que dificulta, né, a execução dele, porque cria esses problemas. Então, nós fazemos isso. Então, é o papel do Legislativo. E isso nós não podemos abrir mão. Perfeito, presidente. Agora, outro assunto polêmico também, mais por parte dos servidores que atuam na Assembleia Legislativa, é a questão do prédio, né? O prédio é um prédio bastante antigo, a gente viu que ele parou de funcionar um tempo por conta daquela questão da energia, e também ontem teve a questão do telhado lá, que teve um problema com o telhado, a questão que as pessoas comentaram bastante. A questão do urubu. Do urubu, isso, também que o senhor falou. A questão do urubu que caiu dentro da Assembleia. Agora, eu pergunto para o senhor, há uma expectativa, essa história é bem antiga, inclusive, de que a Assembleia Legislativa estaria buscando uma nova casa, construir uma nova Assembleia Legislativa para os funcionários poderem trabalhar de uma forma melhor e até para os próprios deputados também. Essa nova sede, ou essa reforma da sede que já existe, ela está em pauta para o próximo semestre? Olha, Wesley, nós temos duas opções. Ou nós vamos fazer uma reforma no prédio que nós temos, que dê condições de trabalho, não só aos servidores, mas aos deputados, e condições para as pessoas que frequentam aquele poder, ou nós temos que buscar definitivamente a solução de um prédio novo para a Assembleia. Nós estamos trabalhando nessas duas frentes. Dizer que nós vamos conseguir, eu seria leviano em afirmar isso, mas que nós estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos negociando com a aeronáutica sobre o terreno que a aeronáutica disponibilizou, exigindo uma contrapartida da Assembleia Legislativa. Nós temos buscado o entendimento com a aeronáutica, porque você pode dizer assim, mas olha, Chicão, mas não existia já um acordo com a aeronáutica, não existia um contrato assinado? Existia, mas a Assembleia não honrou a parte dela. Então, o que é que está sendo feito agora? Está se costurando uma readequação, um entendimento para que a gente possa fazer um TAC, né, um termo de ajuste nesse contrato, revalidar esse contrato, a Assembleia cumprir com a sua parte nas contrapartidas e liberar o terreno para que se possa fazer uma licitação para o prédio novo. Ontem eu fui perguntado se a Assembleia teria dinheiro para construir um prédio novo. Eu disse que a Assembleia tem um orçamento, né, que já é um orçamento, na minha avaliação, bom, que dá para construir alguma coisa, mas não daria para construir um prédio novo. Teríamos que buscar uma parceria público-privada, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa eu posso afirmar, que eu afirmei ontem e quero afirmar aqui, né? A Assembleia não pedirá nenhum recurso, nenhum tostão ao governo do Estado para construir sua sede. Nós não achamos que isso seja o caminho adequado. Acho que o dinheiro do Estado, o dinheiro do Executivo, o dinheiro do povo do Pará, ele tem que ir para a saúde, ele tem que ir para a segurança pública, ele tem que ir para a educação, ele tem que ir para a estrada e não para construir prédio da Alepa. A Alepa tem que ser responsável de tomar as suas decisões em benefício do seu melhor funcionamento, com a estrutura e com o seu orçamento próprio. Então, essa é uma questão que eu quero deixar muito claro, porque quando se fala, vai construir um prédio novo, vai se gastar, vai se buscar dinheiro. Não, nós não estamos e não queremos, de maneira nenhuma, nenhum recurso do Poder Executivo. Nós queremos buscar alternativas que a Assembleia possa viabilizar uma condição de trabalho, até para a imprensa, né? Sim. Hoje a imprensa fica em pé, não tem aonde sentar,
né? As pessoas que vão na sede da Assembleia hoje, a galeria não tem condições, são cadeiras quebradas, falta de ar-condicionado, telhado, né? Teto recaindo. Né? Então, é uma situação hoje muito difícil em termos de estrutura do prédio da Assembleia. Só para encerrar esse assunto, nós pedimos uma avaliação por parte da Secretaria de Obras, do Instituto Médico Legal, das condições de trabalho da Assembleia. Todos esses órgãos, sem conversarem um com o outro, deram que a situação da Assembleia hoje é extremamente crítica para o funcionamento do dia a dia. Então, nós temos que realmente tomar uma providência. Agora, antes de a gente encerrar esse assunto, eu queria perguntar para o ministro, qual que é a alternativa mais viável? Construir um novo prédio? Agora, qual que é a principal linha de frente que vocês estão trabalhando? Construir um novo prédio ou reformar o que já tem? Seria construir um novo prédio, porque reformar o que nós já temos é adiarmos ou colocarmos um pouco para frente os problemas que nós temos e não teríamos uma solução definitiva. Então, a solução definitiva seria a construção de um novo prédio, porque nós iríamos para um ambiente totalmente salubre, né? Nós iremos para um ambiente em condições adequadas de trabalho e nós não ficaríamos num prédio hoje que foi sendo adequado para uma realidade que hoje já não é mais real. Né? Antigamente poderia até ser uma realidade que comportaria o que foi feito em termos de anexo, em termos de construções que foram incorporadas no prédio original da Assembleia. Então, acho que a solução, tenho certeza, a solução definitiva para o melhor funcionamento da Assembleia seria um prédio novo. Só um dado que acho importante passar para a opinião pública. Hoje, a Assembleia, se estivesse funcionando normalmente no seu dia a dia, se não tivermos aí na crise da pandemia, passariam, né, em torno de 5.000 pessoas por dia no prédio da Assembleia. Você imagina que cada deputado aí deve ter uma média de 30, 40 assessores, o limite máximo de assessores chega até 50. Se todos os deputados tivessem 50 assessores, né, só aí seriam 2.000 pessoas que estariam no prédio da Assembleia. Então, são números muito grandes, né, de pessoas circulando num prédio que precisa realmente ter uma condição adequada para receber este público. Agora, existe alguma prioridade para o segundo semestre? Já foi conversado entre os deputados? Qual que seria a prioridade para aprovar no segundo semestre? Qual seria essa linha de trabalho? Quando você fala de prioridade em relação ao prédio? Não, em relação já aos trabalhos desenvolvidos pela Assembleia em geral. Não, existe várias prioridades que nós estamos pensando para o segundo semestre. Uma das prioridades é potencializar a escola do Legislativo. A escola do Legislativo tem que ser um instrumento do Poder Legislativo de treinamento, de orientação, de educação, principalmente para os legisladores a nível de Estado do Pará. Então, é um projeto nosso de levarmos cursos e treinamentos às câmaras municipais, em todos os lugares do Estado. Não demos para chegar em todos os municípios, nós iremos fazer por polo, né? 12 grandes polos no Estado do Pará, nós iríamos nos polos, nos municípios que der para ir. Então, esse é um projeto que eu considero muito importante. Um outro projeto que nós estamos em fase final de adequação seria nós termos o primeiro curso de graduação promovido pela Assembleia Legislativa na área de gestão do Legislativo, na área do Legislativo. Seja, aí nós estamos discutindo se seria gestão pública ou se nós ficaríamos presos ao processo legislativo. A ideia hoje é que nós pudéssemos ficar um pouco presos ao processo legislativo, que aí nós teríamos um curso, né, de nível superior, né, com esta finalidade de fazermos essa educação, né, esse treinamento, essa formação no processo legislativo. Então, esse é um projeto que eu considero muito importante. Quanto aos projetos do Legislativo, eu peço a Deus que a gente possa estar livre da pandemia no segundo semestre, com o avanço da vacinação,
no Estado e no Brasil de uma maneira geral, e a Assembleia poder voltar às suas atividades normais. O que é que eu posso dizer atividade normal? Nós temos nossas audiências públicas, toda semana praticamente nós tínhamos audiências públicas, discutindo algum tema com algum segmento da sociedade, com algum setor da sociedade. Então, as audiências públicas são muito importantes. Eu já anunciei na última sessão que a Assembleia, a partir do início de agosto, mantendo-se o quadro que hoje nós temos de pandemia no Estado, já voltaríamos a funcionar normal com as 2 sessões na terça e na quarta-feira, e as comissões todas voltando a funcionar dentro do horário regimental, que hoje isso não foi feito. Nós quebramos o interstício entre as sessões, transformando tantas quantas sessões fossem necessárias, justamente para evitar, né, esses 2 dias de funcionamento da Assembleia. Acho, no nosso entendimento, que um dia de funcionamento nós evitaríamos, né, uma aglomeração maior de pessoas na Assembleia. E essas foram as decisões que nós tivemos que tomar. Esperamos que no segundo semestre a gente possa estar livre, né, e ter o funcionamento normal da Assembleia. Mas falando de população, qual que seria a principal proposta para aprovar no segundo semestre que revestiria num melhor benefício para a população, alguma coisa que a população possa ver de mais concreto? Assim? Olha, todos os deputados apresentam projetos e, na visão dos deputados, aquilo é de interesse da população. Então, nós temos o dia a dia dos projetos a nível de deputado, temos os projetos do Executivo e uma lei que é aprovada, que dá muita repercussão todo ano, é a lei orçamentária. Então, no final do segundo semestre, nós temos a lei orçamentária. Nós aprovamos no dia 29 a lei de diretrizes orçamentárias. Então, no segundo semestre, nós temos o orçamento sendo aprovado. Então, esta é uma lei que é fundamental porque ela determina, né, recursos para alguns tipos de investimento que o Estado vai fazer no ano de 2022. Então, eu diria, neste momento, que de repercussão maiores são isso. O que vai surgir, eu não tenho como te dizer, né, porque são projetos que o governo pode fazer. Nós tivemos aprovado há pouco tempo que para a região metropolitana de Belém é extremamente fundamental o projeto de empréstimo para a Avenida Liberdade, né? De repente pode surgir outros projetos com este perfil, né? Pedindo autorização para a Assembleia para fazer uma obra vultosa, né? Que seja importante para alguma região. Isso nada é descartado. Agora, o projeto da Avenida Liberdade, a Assembleia aprovou, né? Dia 29, nós aprovamos um veto do governo do Estado em cima de um item que o governador, de um artigo que o governador achou inconstitucional, e esse projeto da Avenida Liberdade está tudo ok para o Estado tocar, né? Então, esses projetos dessas magnitudes é que nós queremos ver passar pela Assembleia, a Assembleia referendar para que a população tenha o seu benefício. Esse projeto da Avenida Liberdade causou muita polêmica, né? Porque algumas comunidades elas alegaram não ter sido ouvidas sobre essa questão da avenida passar, por comunidade quilombola e tudo mais. Qual que é o trabalho para aprovar essa lei? Quem foi ouvido? Como foi esse diálogo para aprovação desse projeto? Não, mas a Assembleia não tem esse papel, pelo menos neste momento, quando vai aprovar uma lei, de ouvir as comunidades antes de aprovar uma lei, né? Agora sim, acho que o momento de ouvir as comunidades é a partir de agora. E isso é uma missão que o governo do Estado tem que fazer. Agora, a Assembleia também pode, através das suas audiências públicas, ouvir, né, os quilombolas, ouvir as comunidades que possam estar inseridas no trajeto da Avenida Liberdade. Com certeza isso vai acontecer. Agora, se houver reclamação, se as pessoas forem ouvidas, há a possibilidade da Assembleia derrubar essa construção dessa estrada? Não, juridicamente... temos vários instrumentos, aí se for feito alguns procedimentos ilegais. O próprio Ministério Público, que é o principal responsável dessas ações, né, quando houver algum interesse contrariado ou atingir alguma categoria que possa ser prejudicada,
acho que o caminho seria o Ministério Público. O papel da Assembleia não é embargar a obra, não é dificultar, né, uma obra. Não. O papel da Assembleia é buscar a negociação. Uma comunidade como os quilombolas estão sendo desrespeitados em seus direitos? Estão. A Assembleia vai ouvir, vai tirar uma posição e politicamente vai tentar resolver esta questão. Agora, juridicamente, acho que tem outras esferas, né, que são mais competentes do que a Assembleia para poder se posicionar. A Assembleia não vai abrir mão do seu papel de interlocutor político, de buscar o entendimento para que a gente possa sair com uma proposta que todos possam ser contemplados. Perfeito. Eu queria agradecer ao senhor por ter essa disponibilidade, ter vindo aqui conversado com a gente, esclarecer inclusive a população sobre o trabalho que foi realizado nesses últimos 5 meses lá na Assembleia Legislativa, e agradecer, e além disso, convidar o senhor para vir mais vezes aqui, talvez no próximo semestre, também fazer um balanço do semestre que está vindo por vir aí, para a gente saber o que está sendo trabalhado, o que está sendo feito em prol da população lá na Assembleia Legislativa do Estado. Olha, eu quero primeiro agradecer aqui o espaço que hoje é concedido, eu diria, à Assembleia Legislativa, mas através da minha pessoa, agradecer ao grupo, né, ao Roma News, te agradecer pessoalmente pela forma com que eu fui tratado aqui, me colocar à disposição. Claro que já aceitei os convites para o futuro, né, e acho que é muito importante nós termos a oportunidade de pontuarmos alguns questionamentos que são feitos e a população precisa realmente saber de fontes oficiais, fontes verdadeiras, se essas informações são verdadeiras ou não. Eu acredito que esse é o nosso papel e é isso que eu sempre vou procurar fazer à frente do Poder Legislativo. Muito obrigado. Perfeito. A gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Chicão, e a gente volta a qualquer momento aqui na entrevista Roma News com mais entrevistados. Até lá.